Sabe quando você quer sair de casa com aquele olhar bonito, mas não tem tempo de fazer aquela maquiagem completa? Então no vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer esse olho rápido e prático em menos de 5 minutos e com poucos produtos. Bora aprender? Eu vou começar preparando a minha pálpebra, então para isso eu vou colocar aqui um pouquinho de corretivo para neutralizar e eu conseguir uma melhor fixação da sombra e também uma pigmentação melhor dos produtos. E agora eu venho dando leves batidinhas, pode ser com esponja ou até mesmo com o dedinho. Essa aqui vai ser a sombra que eu vou utilizar para fazer esse olho. É um olho rápido, então eu vou utilizar duas cores, um lado mais escuro e o outro mais clarinho para dar esse iluminado. Eu vou usar esses 3 pincéis. Esse aqui é o pincel de esfumar, que ele é um pincel bem fofinho, que é para eu fazer o esfumado da minha sombra no cantinho externo. Esse para esfumar o lápis de olho e para também fazer esse cantinho aqui na pálpebra superior. E vou utilizar esse pincel de sombra para depositar a do cantinho interno. Vou pegar aqui a sombra mais escura do Duo com o pincel de esfumar, aquele mais fofinho que eu te mostrei. Então eu vou depositar aqui no cantinho externo, bem aqui na pálpebra móvel. A pálpebra móvel é essa pálpebra que pisca. Então eu primeiro venho depositando aqui na pálpebra móvel até o meu côncavo. O que é côncavo? Toca aqui nessa região, você vai sentir um ossinho, então aqui é o seu côncavo. Então para deixar esse olhar ainda mais bonito, agora eu venho esfumando essa sombra para tirar toda e qualquer marcação e deixar o meu olhar bem natural. E para isso a gente vai, fazer esse movimento de vai e vem, movimentos circulares na pálpebra e aqui nas bordas também para ficar super natural. Aí eu já venho trazendo assim para fora, para deixar um olhar lifting. Você percebe que aquela mancha de sombra que tinha aqui já começa a se espalhar? Então é basicamente isso o esfumado. Sombra esfumada, agora eu venho com o lado mais clarinho do Duo, com esse outro pincel, que é o pincel de sombra, que é tipo uma linguinha de gato, somente para depositar mesmo. E agora eu venho aplicando aqui no cantinho interno. Pego aqui do cantinho e aí eu venho unindo com a sombra que eu já esfumei, até mais ou menos o meio da pálpebra, para encontrar com a outra sombra. E aí, para não ficar aquela marcação de coloquei um escuro aqui e uma clara aqui, eu vou pegar aquele pincel de esfumar e vou meio que unir as duas sombras para ficar um olhar assim mais natural. Agora eu vou utilizar aqui, o meu lápis de olho. Para esse olho, eu vou aplicar o lápis dentro da linha d'água, somente até o meio do olho. E eu vou borrar propositalmente rente aos cílios, para que eu venha esfumar esse olho e deixar esse olho mais amplo. Aquele pincelzinho fininho que eu te mostrei, agora a gente vai esfumar. Pega aqui o lado mais escuro do Duo. Vou fazer esse movimento de vai e vem até o meio do olho. Ah, Nanda, mas eu gosto de um olho mais intenso, eu gosto do olho completo, né? Eu não gosto somente até o meio, eu gosto até o finalzinho, até o canto interno. Você pode fazer também. Quando eu esfumo o lápis de olho com a sombra, o que é que acontece? O meu lápis, ele vai durar mais tempo. E quando eu esfumo o meu olho, eu deixo ele mais amplo. Quando eu passo o lápis somente na linha d'água, eu acabo diminuindo o meu olhar. Quando eu esfumo por fora, rente aos cílios, eu amplio o meu olhar. E pra você que nunca fez isso, você pode achar estranho. Ah, Nanda, mas vai ficar muito manchado aqui embaixo. Calma, que na hora que a gente aplicar a máscara de cílios, você vai ver que vai ficar maravilhoso. O mesmo lápis, eu vou pegar, vou posicionar o espelho aqui abaixo e vou fazer um risquinho aqui no cantinho, tá vendo? Somente aqui no cantinho. Não precisa ser um risquinho certinho, porque agora a gente vai esfumar do mesmo jeito. O mesmo pincel que eu esfumei, com o olho aberto e venho, esfumando de fora pra dentro, tá vendo? Somente no cantinho, só pra dar aquele charme. Como é um olhar pro dia a dia, um olho mais prático, eu não vou trazer até o cantinho interno, senão vai ficar um olhar muito over, muito carregado. Tem pessoas que gostam, mas a proposta aqui do vídeo é uma make rápida, prática, pra você fazer em menos de 5 minutinhos. Então eu venho aqui, esfumando. Se você quiser, você pode também pegar um pouquinho da sombra pra intensificar ainda mais. E eu venho colocando aqui, Olha como fica lindo esse esfumado aqui em cima. E agora a gente vai aplicar a máscara de cílios para finalizar esse olho. E aí já quero aproveitar para te dar uma dica. Nunca fazer, isso aqui na sua máscara de cílios, que você acaba jogando o ar para dentro e ressecando o produto. Então eu tiro assim, o meu produto. Pra passar em cima, eu posiciono o espelho assim, e olho pra baixo. E pra passar embaixo, eu posiciono o espelho assim em cima. E aí eu venho aplicando. E outra coisa, se você borrar na hora que estiver aplicando a máscara de cílios, você espera secar, finaliza toda a sua maquiagem. Depois você vem com essas escovinhas aqui de sobrancelha e vem descascando o que ele solta. Ou até mesmo com o cotonete você consegue retirar. Só que você tem que esperar secar pra depois vir descascando com mais facilidade. E aí eu venho pegando aqui rente aos cílios e jogando pra cima. Se eu passo a máscara de cílios só assim, eu não vou ter tanto resultado. Pego aqui, bem rente aos cílios e venho trazendo pra cima. Peguei rente e venho trazendo pra cima, porque assim eu consigo pentear todos esses cílios e deixar ele bem abertinho e com
volume maravilhoso. Máscara de cílios é assim, ó, se você quiser um olhar mais poderoso, você precisa passar 2 ou 3 camadas. Então eu pego assim, ó, venho aplicando e quanto mais camadas, mais volume e mais alongamento eu tenho. E pra passar embaixo, eu posiciono o meu espelho assim um pouquinho, ó, e venho depositando. Pronto, olho finalizado. Tá vendo que foi bem rápido, prático, um olho bonito pra você utilizar no seu dia a dia, seja pra trabalhar, pra um happy hour, pra sair com o marido, em qualquer ocasião, ele casa super bem. A sombra que eu utilizei foi essa de cá, porque eu gosto muito desse tom assim mais rosé, mas você também pode utilizar um marrom, qualquer cor de sombra que você tenha na sua casa, um mais clarinho, mais escuro pra fazer contraste. Lápis de olho, máscara de cílios, eu tenho certeza que você tem na sua casa. Lembrando que, se você quiser algo mais intenso, é só você colocar mais produto. Por exemplo, a sombra pra noite você pode colocar um pouco mais, lápis de olho você pode também colocar um pouco mais, máscara de cílios fica muito a seu critério, mas pro dia a dia esse é um olho maravilhoso que em menos de 5 minutinhos você consegue fazer. E se você gostou desse estilo de make prática, elegante, comenta aqui abaixo que eu vou trazer mais inspirações aqui pro canal. Beijo e até o próximo vídeo.